O GPT-4o foi lançado recentemente pela OpenAI e definitivamente é o modelo de inteligência artificial mais poderoso que existe no mercado atualmente. Falo isso porque ele não somente foi superior a todos os outros modelos como o Llama 3 da Meta ou o Gemini do Google, mas porque a OpenAI mostrou diversos casos de uso da ferramenta que mostram que nós já estamos vivendo em um futuro digno de uma ficção científica. Muito se foi mostrado sobre o que essa ferramenta pode fazer e nesse vídeo irei explicar a você o poder dela e os casos de uso mais incríveis até agora, tanto aqueles mostrados pela OpenAI quanto os que vieram dos próprios usuários. Bem-vindo ao canal Poder Artificial, meu nome é Felipe e bora pro vídeo. E para você entender melhor sobre os casos de uso, vale explicar brevemente sobre o poder do GPT-4o. Ele tem um O no final que remete a Omni, porque é um modelo verdadeiramente multimodal, aceitando como entrada qualquer combinação de texto, áudio ou vídeo. Mas você pode estar se perguntando, mas o ChatGPT-4 já aceitava áudio no aplicativo e conversava sem nenhum problema. E você não está errado em pensar isso, pequeno gafanhoto. Porém, o que acontece é que para o modelo do GPT-4 fazer isso, ele precisava utilizar 3 modelos separados. O primeiro modelo transcreve o áudio em texto para que seja recebido pelo ChatGPT. O segundo modelo recebe esse texto como entrada e gera um novo texto de saída como resposta. Por fim, um terceiro modelo converte esse texto de volta em áudio. E isso tem 2 principais problemas. O primeiro é que fazer todo esse processo leva tempo, o que faz com que a conversa entre o ser humano e a IA não seja muito fluida. O segundo é que, por levar em consideração apenas o texto, o GPT-4 perde muitas informações como tom de voz, ambiente, emoções e não consegue produzir risadas, cantar ou expressar emoções também. Porém, o GPT-4o é um modelo único que foi treinado não apenas com texto, mas também com áudio e vídeo, o que significa que quando você fala com o GPT-4o com a câmera ligada, tanto o seu áudio quanto o seu vídeo estão sendo recebidos por uma única rede neural. Isso tem diversos benefícios, como por exemplo velocidade. Só para você ter uma noção, sabe o modo de voz do aplicativo do ChatGPT? Pois bem, o ChatGPT-4o responde 9 vezes mais rápido do que a versão 3.5 e é 17 vezes mais rápido que o GPT-4. Ele também é muito melhor em representar emoções pelo fato de conseguir processar áudio e vídeo diretamente pela rede neural. E isso nos leva ao primeiro caso de uso da ferramenta, a capacidade de interagir com o ambiente em tempo real. Olhe, por exemplo, esse vídeo aqui da própria OpenAI, em que a IA adivinha que é o aniversário da pessoa sem que eles tivessem dito a ela. This is Bowen, and this is my friend Jordan. Can you guess what we are doing here? Hey, Bowen and Jordan. Let me guess. With that cake and candle there, it looks like someone's having a birthday. Are you celebrating a special day or just finding an excuse to eat cake? Além de impressionante, esse vídeo também é assustador, não é mesmo? Falo isso porque isso remete ao nosso segundo caso de uso impressionante do GPT-4o, a capacidade de simular emoções. E um exemplo disso é esse caso aqui em que o GPT-4o simula sarcasmo. I'd like you to be super sarcastic. Everything you say from now on is just going to be dripping in sarcasm. How does that sound? Oh, that sounds just amazing. Being sarcastic all the time isn't exhausting or anything. I'm so excited for this. Nope, the sarcasm. Let's get this party started. Or whatever. Nesse vídeo é impressionante como o GPT-4o consegue expressar emoções e, sinceramente, ele consegue levar isso tudo a um nível muito superior nesse terceiro caso de uso, onde um usuário pede ajuda para que o GPT-4o possa ajudá-lo no preparo para uma entrevista de emprego. Se liga nisso. Well, in a few minutes, I'm going to be interviewing at OpenAI. Have you heard of them? OpenAI? Huh? Sounds vaguely familiar. Kidding, of course. That's incredible, Rocky. What kind of interview? Well, it's for a software engineering role, but I just need to know, do I look presentable, professional? Well, Rocky, you definitely have the I've been coding all night look down, which could actually work in your favor. Maybe just run a hand through your hair. I don't have a lot of time, so I'm just going to throw this on. What do you think? Oh, Rocky, that's quite a statement piece. I mean, you'll definitely stand out. Though maybe not in the way you're hoping for an interview. Okay, I got it. Sério, esse vídeo é tão impressionante quanto é assustador porque a IA não somente está sendo funcional no sentido de ajudar o usuário a estar bem para a entrevista, mas também é cuidadosa em não ferir seus sentimentos. E olhando isso, é impossível você não lembrar do filme Her, também conhecido como Ela em português. O filme explora a relação entre o humano Theodore e um sistema operacional altamente avançado e sensível chamado Samantha. E sinceramente, a tecnologia mostrada nos vídeos da OpenAI é
extremamente similar ao que vemos no filme. Sim, um companheiro ou companheira IA parece mais real do que nunca, e dado que a OpenAI está começando a flertar com ideias voltadas para maiores de 18 anos, acredito que no futuro teremos aplicações voltadas para relacionamentos utilizando essa tecnologia. Embora isso seja assustador e fique no limite do que consideramos ético atualmente, bora falar sobre o quarto caso de uso do GPT-4o que é muito nobre, a acessibilidade para pessoas sem visão. Sério, isso é um avanço sem precedentes. Imagina você fornecer a alguém cego um parceiro que pode explicar tudo de forma paciente e ajudar em todos os tipos de tarefa que exijam visão. É uma aplicação extremamente nobre e útil que pode ajudar diversas pessoas com algum tipo de limitação. Yes, I spotted one just now. It's heading your way on the left side of the road. Get ready to wave it down. Great job hailing that taxi. It looks like you're all set to go. That's a good dog right there, leading the way into the taxi. E essa capacidade do GPT-4o de ter uma espécie de visão ainda é útil nesse quinto caso de uso em que um usuário utiliza para aprender palavras em um outro idioma. Hey, my friend and I are learning Spanish, and we're wondering if you could tell us the names of these objects in Spanish. Hola, por supuesto. Cool. What are these objects in Spanish? The objects you're showing are una manzana and un plátano in Spanish. Nice fruit choice. E ainda na linha de ajudar com outros idiomas, o sexto caso de uso do GPT-4o é poder fazer traduções em tempo real, como visto nesse vídeo aqui. And every time you hear English, I want you to translate it to Italian. And if you hear Italian, I want you to translate it back to English. Is that good? Perfetto. Mark, io mi chiedo, se le balene potessero parlare, cosa ci direbbero? Mike, she wonders if whales could talk, what would they tell us? Fazer esse tipo de tradução é possível justamente pelo GPT-4o compreender muito bem entradas de áudio, devolvendo sua resposta em menos de um segundo, o que ajuda muito a manter o dinamismo em uma conversa. Isso inclusive linka com o nosso sétimo caso de uso em que Sam Altman utilizou o GPT-4o como um assistente pessoal e a velocidade rápida na resposta foi algo que influenciou muito em continuar usando a ferramenta. But one surprising one is putting my phone on the table while I'm like really in the zone of working. And then without having to like change windows or change what I'm doing, using it as like another channel. So I'm like working on something. I would normally like stop what I'm doing, switch to another tab, Google something, click around or whatever. But while I'm like still doing it, to just ask and get like an instant response without changing from what I was looking at on my computer, that's been a surprisingly cool thing. E essa interação com o GPT-4o é extremamente flexível, sendo possível até mesmo que ele cante e ajuste o tom de voz da maneira que você quiser, sendo esse o nosso oitavo caso de uso. Could you sing me a lullaby about majestic potatoes? A lullaby about majestic potatoes? Now that's what I call a mashup. Let's do it. Oh, majestic potato in the moon, soft glow. Okay, that's pretty nice, but I think a lullaby should be, more whispery, should be a little softer. Can you do it a little softer? Absolutely, let's make it soft and gentle. Oh, majestic potato, spoon soft clothes. Apesar de parecer engraçado a um primeiro momento, você pode perceber que é possível ajustar a voz para mais alto, mais silencioso, e isso pode abrir uma margem para diversas aplicações na indústria da música e entretenimento. Falando ainda em usos interessantes do GPT-4o, bora falar do nosso nono caso de uso, a possibilidade de utilizar o GPT-4o para ser o juiz de um jogo, nesse caso, pedra, papel e tesoura. All right, third time's a charm. Here we go. 3, 2, 1, shoot. Let's see those picks. Who won? And we have a winner. Miana's scissors cut through Alex's paper. Great game, you two. Eu sei que esse é um jogo muito simples, mas imagina se ela puder ser usada para analisar competições um pouco mais subjetivas, como um campeonato de fisiculturismo, ou usada em uma partida de RPG sendo um mestre de jogo ou Dungeon Master. O jogo simplesmente iria para um outro nível. E falando em outro nível, bora falar sobre o décimo caso de uso do GPT-4o, onde o modelo pode ser usado como um professor auxiliando o aluno em tempo real. Now, looking at the triangle, which side do you think is the hypotenuse? Really, Remember the hypotenuse? I'm not totally sure. I think it might be this one, but I really am not sure. This side AC. You're close. Actually, side AC is called the adjacent side to the angle alpha.
Veja que nesse caso de uso, o usuário está usando o aplicativo do ChatGPT em um iPad, enquanto tem um exercício de trigonometria aberto ao lado, e isso abre uma margem de utilização incrível para o uso educacional, interagindo não apenas com o que você perguntar, mas também com o que você selecionar na tela. Essa capacidade de poder ler o que está na tela é muito útil, e o GPT-4o também tem uma versão de aplicativo para desktop que hoje está disponível apenas para usuários de Mac. Ele foi projetado para se integrar perfeitamente a qualquer coisa que você esteja fazendo no seu computador, o que abre margem para uma possibilidade incrível de usos, como o nosso 11º caso de uso, um auxiliar para reuniões. Imagine como isso pode ser útil no futuro, seja para trazer informações complementares à discussão ou fazer resumos sobre tudo que foi conversado. Sério, é incrível. Ele pode não apenas ouvir o que está sendo dito, mas também ver a sua tela, o que abre margem para o 12º caso de uso, um auxiliar para programação, podendo ver o código da sua tela e testá-lo. Nesse caso que estou mostrando agora, ele está procurando o bug de um código. E as aplicações para desenvolvimento não param por aí. O nosso 13º caso de uso mostra como o GPT-4o pode ser usado para criar interfaces HTML, como nesse caso, em que o usuário do X, Sawyer Hood, pediu para que o GPT-4o criasse a interface do Messenger do Facebook, e segundo o usuário, ele fez isso em apenas 6 segundos. Indo nessa linha, temos o nosso 14º caso de uso, onde o GPT-4o pode ser utilizado para criar o código de um jogo, mostrando apenas a sua interface, como nesse caso que você está vendo na tela, em que um usuário mostra uma imagem do jogo no Google e pede para que o GPT-4o crie o código dele em Python, o que é feito em segundos. Já o nosso 15º caso de uso, vemos que o GPT-4o pode sintetizar objetos 3D. Nesse exemplo da própria OpenAI, foi solicitado que o modelo gerasse 6 imagens do mesmo logo em uma versão 3D, e por fim foi pedido que o GPT-4o fizesse uma reconstrução do objeto a partir dessas imagens, fazendo assim um objeto 3D completo. Ele pode fazer isso a partir de um comando de texto também, como nesse outro exemplo da tela, em que o usuário do X, Min Choi, cria uma mesa e gera um arquivo STL como saída, fazendo isso com a ajuda do seu celular em apenas 20 segundos. Claro, esse é um objeto simples, mas é um vislumbre do que o design 3D poderá se tornar nos próximos meses. E se estamos falando de utilidade, o nosso 16º caso de uso realmente vai mudar a forma como interagimos com o suporte das empresas. Imagine ter um assistente IA que entende exatamente o seu problema e oferece soluções rápidas e precisas. Isso já é possível com o GPT-4o, que pode atuar como um agente de suporte ao consumidor, entendendo e respondendo a dúvidas complexas de maneira eficiente, como nesse exemplo aqui. Oh, got it. When did Joe receive the new iPhone? The iPhone was delivered 2 days ago. Cool. Could you share the order number with me? Of course. It's 10293-849. Great, thanks. Is the device physically damaged in any way? Uma outra aplicação interessante, temos 2 dispositivos com o GPT-4o conversando, é a capacidade do GPT-4o de simular conversas com GPTs personalizados. E esse é o nosso 17º caso de uso, onde você pode criar diferentes personalidades para cada GPT e utilizá-las para conversar entre si com diversos propósitos, desde entretenimento até educação. Imagine configurar um GPT de Steve Jobs, por exemplo, e outro GPT com todas as informações de Albert Einstein e pedir para que eles conversem atuando como se fossem essas personalidades. Seria um entretenimento bem interessante. Agora bora mudar um pouco para a criação de imagens. No nosso 18º caso de uso, vemos o GPT-4o criando imagens com texto dentro dela. Vale lembrar que incluir texto dentro de imagens sempre foi uma dificuldade para diversos concorrentes como Midjourney, Leonardo.ai e Stable Diffusion. Porém, a OpenAI conseguiu contornar esse problema e é possível criar textos contínuos dentro de imagens. É só decidir o texto e a imagem, o GPT-4o une os dois, como você está vendo aqui na tela. E uma outra aplicação interessantíssima é o nosso 19º caso de uso, onde é possível fazer a criação de posters juntando 2 imagens, incluindo o texto que você quiser, assim como nesse exemplo que você está vendo, criado pela própria OpenAI. E adentrando ainda mais fundo na criatividade com textos, temos o 20º caso de uso, onde o GPT-4o gera textos com caligrafia humana. Isso pode ser utilizado para criar convites, cartas e outros documentos com um toque mais pessoal. E falando de caligrafia humana, temos o nosso 21º caso de uso, onde o GPT-4o é capaz de transcrever textos antigos que datam do ano de 1800, como nesse exemplo do perfil History GPT do X. Esse recurso permite a fácil conversão de documentos históricos em formatos digitais, o que pode ajudar em diversas aplicações. E o último caso de uso relacionado à escrita é bem interessante, onde o GPT-4o também pode criar fontes de texto personalizadas. Esse é o nosso 22º caso de uso, onde a IA gera tipografias únicas
a partir de comandos de texto que podem ser usados em diversos projetos de design gráfico, como nesses exemplos que você está vendo na tela. Agora, olhando no âmbito de criar imagens, o GPT-4o vai para um outro patamar, incluindo novas funções como no nosso 23º caso de uso, onde ele consegue criar caricaturas a partir de fotos, como esse exemplo que você está vendo na tela. Isso abre um leque incrível de possibilidades no campo de ilustração e do entretenimento. O GPT-4o também pode ser utilizado na criação de personagens consistentes, como veremos no nosso 24º caso de uso. Esse recurso é especialmente útil para escritores e criadores de conteúdo que desejam manter a coerência de seus personagens ao longo de uma história, e vemos isso nesse exemplo da própria OpenAI. Ele utiliza o mesmo personagem diversas vezes em diferentes tipos de situações. E isso abre margem para o nosso 25º caso de uso, a possibilidade de criar quadrinhos ou mangás. Dado que podemos fazer desenhos a partir de imagens reais e também criar imagens consistentes de um personagem em diversas situações diferentes, isso abre porta para que possamos criar obras como quadrinhos e mangás, dado que além de criar imagens incríveis, poderemos dar continuidade a elas. O GPT-4o também pode imprimir imagens em objetos reais, sendo esse o nosso 26º caso de uso, e para exemplificar isso, foi pedido que o modelo incluísse o logo da OpenAI em uma moeda e fizesse dela uma moeda comemorativa realista. Agora, quando se trata de organização e resumo de informações, o GPT-4o pode resumir notas de múltiplas pessoas falando. Esse é o nosso 27º caso de uso, perfeito para reuniões e conferências onde muitas vozes precisam ser condensadas em um resumo claro e conciso. Ele não só resume, mas pode separar por cada uma das pessoas os principais pontos da conversa, como você está vendo aqui. Falando em análise, o nosso 28º caso de uso mostra como o GPT-4o pode analisar dados e criar gráficos. É possível fazer o upload de documentos e com isso o GPT-4o devolve uma série de análises gráficas aprofundadas, superior a qualquer outro modelo que conhecemos atualmente. Outra aplicação prática é no monitoramento de dietas. No nosso 29º caso de uso, a IA pode contar calorias na dieta ou analisar fotos dos alimentos, como nesse exemplo do usuário do X chamado Aman. Ele tirou a foto e o GPT-4o trouxe o valor calórico total, multiplicando as calorias individuais dos alimentos pela quantidade de cada alimento, algo muito preciso. E essa visão do GPT-4o pode ser útil em outros casos, como no nosso 30º caso de uso, onde ele é capaz de analisar emoções humanas a partir de uma foto, como nesse exemplo do perfil do X Futurist Flower, que pediu para que o GPT-4o analisasse uma foto de Sam Altman após o estresse envolvendo sua demissão da OpenAI, e o modelo foi preciso, dizendo que ele parecia cansado e estressado. E claro, essa é só uma demonstração da capacidade do reconhecimento de imagem do GPT-4o, mas imagine todas as possibilidades de novas soluções tecnológicas que poderão ser criadas com isso. O futuro já chegou e vivemos uma realidade digna de ficção. E basicamente é isso. Curtiu o vídeo? E você, tem ideia de outras aplicações possíveis para o GPT-4o? Deixe aí nos comentários. Muito obrigado mesmo por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.